Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia, nós vamos ler segundo livro de Macabeus. Já dei uma lida aqui antes, em algumas partes, e parece que é um livro bem interessante. Eu nunca cheguei a ler o segundo livro de Macabeus, mas aqui nós vamos aprender, vamos junto com o Senhor, porque tem muita coisa aqui interessante para Ele nos ensinar. Então, hoje nós vamos ler primeiro o segundo livro de Macabeus, nós vamos ler do capítulo 1 e o capítulo 2, ok? Então já pega aí a sua Bíblia para a gente iniciar aqui em segundo livro dos Macabeus, capítulo 1. Aos irmãos judeus que estão no Egito, saudações. Os irmãos judeus que moram em Jerusalém e na Judéia desejam paz e prosperidade. Deus conceda suas graças a vocês e se lembre da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar a sua vontade, coração generoso e espírito decidido. Olha que lindo, olha que perfeito. Que Deus nos dê um coração capaz de honrar a Ele, de amar a Ele sobre todas as coisas, de praticar a vontade do Pai, ou seja, colocando os propósitos de Deus acima das nossas vontades, das nossas necessidades, e que o nosso coração seja um coração generoso, que ama o próximo, que ama as pessoas ao nosso redor, e que também tenhamos um espírito decidido. Quem é cristão de verdade, que ama a Deus sobre todas as coisas, tem um espírito decidido. Ou seja, renega, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, a gente renega fervorosamente o pecado e sempre olhando com os olhos para Cristo. Então que você, cristão que está ouvindo, tenha um espírito decidido a viver as vontades do Pai, a viver as vontades de Deus. Que lhes abra o coração para a sua lei e os seus mandamentos, e lhes conceda a paz. Então, que Deus possa abrir o teu coração para viver os mandamentos, para amar a Ele sobre todas as coisas, amar o próximo, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, participar da missa, não pecar contra a castidade, não roubar, não matar. Que Deus possa abrir o seu coração para você seguir o caminho de Deus. Pode ter certeza que aqueles que escolhem seguir os caminhos de Deus são pessoas aí abençoadas, são pessoas maravilhosas de se conhecer, de ter por perto. Então que você possa abrir o seu coração, que Deus tenha misericórdia e abra o teu coração para viver e louvar e glorificar o nome dele sobre todas as coisas. E que ele te dê a paz também. Que ele escute suas orações, se reconcilie com vocês e não os abandone no tempo da desgraça. Nós estamos rezando por vocês aqui e agora. Durante o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, judeus, tínhamos escrito a vocês o seguinte: no meio da grande tribulação que caiu sobre nós, nesses anos em que Jazão e seus companheiros traíram a Terra Santa e o reino, quando incendiaram o portal do templo e mataram os inocentes, nós oramos ao Senhor e ele nos ouviu. Então oferecemos um sacrifício e uma oblação de flor de farinha, acendemos as lâmpadas e apresentamos os pães. Portanto, celebrem a festa das tendas dos meses de Casleu, ano 188. Os judeus que moram em Jerusalém e na Judéia, o conselho dos anciãos e Judas para Aristóbulo, mestre do rei Ptolomeu e membro da família dos sacerdotes ungidos, e também para todos os judeus que vivem no Egito, saudações e prosperidade. Libertados por Deus dos maiores perigos, nós agradecemos muito a Ele. Olha para você ver. Deus que nos liberta dos grandes perigos, Deus que nos liberta do pecado, é Deus que nos livra das malícias, das coisas ruins que esse mundo tem para nos oferecer. Então, você já agradeceu a Deus hoje? Assim como a palavra nos diz, libertados por Deus dos maiores perigos, nós agradecemos muito a Ele. Você já lembrou hoje de agradecer a Deus por Ele te livrar aí de coisas ruins, de maldades, de pecados e talvez você não tenha nem ideia. Mesmo assim, agradeça. Agradeça muito a Ele porque Deus ele é muito misericordioso e Ele nos ama demais. Como alguém que lutou junto conosco contra o rei,
pois Deus expulsou os que se haviam entrincheirado contra a cidade santa. De fato, o chefe deles foi para a Pérsia, acompanhado de um exército que parecia invencível, mas que acabou destroçado no templo de Nanéia, através de uma cilada armada pelos sacerdotes da deusa. Antíoco foi para esse lugar, junto com os amigos que o acompanhavam, pretendendo casar-se com a deusa, a fim de pegar as grandes riquezas que havia nesse lugar a título de dote. Os sacerdotes do templo de Nanéia lhe mostraram as riquezas e ele entrou no recinto sagrado com alguns poucos companheiros. Logo que Antíoco entrou, os sacerdotes fecharam o templo, abriram a porta secreta do forro e mataram o rei a pedradas. Esquartejaram o rei e jogaram a cabeça dele para os que estavam do lado de fora. Por tudo isso, bendito seja o nosso Deus, que entregou esses ímpios à morte. Estando para celebrar a purificação do templo, no dia 25 de Casleu, achamos que seria bom comunicar-lhes isso, para que vocês também a comemorem de maneira semelhante à festa das tendas e à festa do fogo, que apareceu quando Neemias ofereceu os sacrifícios depois da reconstrução do templo e do altar. De fato, quando os nossos antepassados foram levados para a Pérsia, alguns sacerdotes piedosos pegaram fogo do altar e secretamente o esconderam num poço seco. Deixaram a coisa tão segura que ninguém ficou sabendo onde era esse lugar. Passado muitos anos, quando Deus achou conveniente, Neemias, o enviado do rei da Pérsia, mandou os descendentes dos sacerdotes procurar o fogo que tinham escondido. Segundo nos contam, eles não encontraram fogo, mas somente um líquido grosso. Neemias mandou que tirassem e trouxessem o tal líquido, depois de colocarem em cima do altar tudo que fazia parte do sacrifício. Neemias ordenou aos sacerdotes que molhassem com esse líquido a lenha e tudo que estava em cima. Feito isso, e passado algum tempo, o sol, até então encoberto pelas nuvens, começou a brilhar, e um fogo forte logo se acendeu, de tal maneira que todos ficaram admirados. Enquanto o sacrifício era queimado, os sacerdotes rezavam com todos os povos presentes. Com todo o povo presente, na verdade. Jonatas entoava e todos os outros respondiam com Neemias. A criação era assim. A oração era assim. Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, terrível, forte, justo, misericordioso, único Rei, único bom, único generoso, único justo, todo-poderoso e eterno. Olha para você ver, Deus é tudo isso, Deus é perfeito. Tu que salvas Israel de todo o mal, tu que tornastes escolhidos os nossos antepassados e os santificaste, aceita o sacrifício em favor de todo o teu povo Israel, guarda e santifica a tua herança. Reúne os nossos dispersos, liberta os que são escravos no meio das nações, olha para os que são marginalizados e desprezados. Assim as outras nações ficarão sabendo que tu és o nosso Deus. Castiga aquele que nos oprimem, que nos humilham com soberba, planta o teu povo em teu lugar santo, conforme disse Moisés. Vou até repetir esse versículo 27, que ele diz o seguinte: reúne os nossos dispersos. Ou seja, para que Deus possa reunir aquelas pessoas que estão dispersas para poderem ser salvas. Liberta os que são escravos do meio das nações, que Deus possa libertar aqueles que estão ali no meio das escravidões, principalmente nas escravidões de pecado. Às vezes as pessoas vivem coisas que vão levar elas para a ruína, para a perdição, e elas estão sendo escravas daquela vontade, daquele pecado. Então que Deus possa libertar essas pessoas dessa escravidão. Olha para os que são marginalizados e desprezados. Assim, as outras nações ficarão sabendo que tu és o nosso Deus. Então que Deus possa olhar para aqueles que estão marginalizados, aqueles que são desprezados, para que todos saibam que nós temos um Deus misericordioso que nos ama e que Ele quer que nós sejamos salvos. Por isso, a importância de arrepender e sempre buscar os caminhos de Deus. Enquanto isso, os sacerdotes entoavam os hinos. Logo que o sacrifício foi consumado, Neemias mandou jogar o resto do líquido em cima de grandes pedras. Feito isso,
brilhou uma chama que logo se apagou, enquanto o fogo sobre o altar continuava aceso. Logo que o fato se tornou conhecido, contaram ao rei dos persas que no lugar onde os sacerdotes exilados tinham escondido o fogo, aparecera uma água, com qual os companheiros de Neemias purificaram as oferendas do sacrifício. Confirmado o fato, o rei mandou cercar o lugar e o declarou sagrado. Daí se tiravam muitos lucros que eram repartidos entre os favorecidos do rei. Os companheiros de Neemias deram então a esse líquido o nome de neftar, que significa purificação. Muitos, porém, o chamam de nafta. Capítulo 2. Nos documentos se lê que o profeta Jeremias mandou que os deportados levassem o fogo conforme foi explicado acima. Dando-lhes a lei, Jeremias mandou que não esquecessem os mandamentos do Senhor, nem deixassem o próprio pensamento se desviar, ao verem as imagens de ouro e de prata ou seus enfeites. Dizendo muitas coisas desse tipo, recomendou que não afastassem o coração à lei. Recomendou que não afastassem do coração a lei. Olha para você ver o que a Bíblia nos recomenda, que não nos afastemos o nosso coração da lei. E eu levo essa mensagem adiante. Não afaste o seu coração das leis do Senhor. Não deixe de amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixe de seguir os mandamentos do Pai. Você pode ter certeza que quem segue o coração que segue os mandamentos do Senhor é uma pessoa muito abençoada. Então, coloque sempre os mandamentos de Deus na sua vida. Ame a Ele sobre todas as coisas. Coloque as leis de Deus em prática, não só da boca para fora. Nesse documento também se encontra que o profeta, avisado por oráculo, mandou que a tenda e a arca o acompanhassem, quando ele foi à montanha sobre a qual Moisés subiu para contemplar a herança de Deus. Ao chegar, Jeremias encontrou uma espécie de gruta, onde colocou a tenda, a arca e o altar do incenso. Em seguida, tapou a entrada. Mais tarde, alguns dos que tinham acompanhado Jeremias foram até aí para indicar o caminho, mas não conseguiram encontrar a gruta. Quando soube, Jeremias repreendeu-os, dizendo: o lugar ficará desconhecido até que Deus se mostre misericordioso e reúna novamente toda a comunidade do povo. Então o Senhor mostrará esses objetos, a glória do Senhor e a nuvem também vão aparecer, como apareceram no tempo de Moisés, e quando Salomão pediu que Deus santificasse grandiosamente o lugar. Contava-se que Salomão, com toda a sua sabedoria, ofereceu o sacrifício de consagração e inauguração do templo, da mesma forma que Moisés rezou ao Senhor e desceu um fogo do céu para queimar o sacrifício. Assim também Salomão rezou e o fogo desceu do alto e queimou os holocaustos. Moisés disse também: o sacrifício oferecido pelo pecado foi devorado pelo fogo, porque não foi comido. Da mesma forma, também Salomão ofereceu os 8 dias de festa. Além dessas coisas, também se conta nos escritos e memórias de Neemias como ele fundou uma biblioteca e reuniu os anais do rei, os escritos dos profetas e de Davi, e também as cartas dos reis sobre as oferendas consagradas. Também Judas reuniu os escritos que estavam espalhados por causa da guerra que sofremos. Agora está tudo conosco. Se precisarem de alguma coisa, mandem alguém buscar. Nós estamos escrevendo a vocês porque queremos celebrar a purificação do templo. Vocês farão bem se celebrarem esses dias. Deus é quem salva todo o seu povo e dá a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como ele mesmo prometeu através da lei. Por isso, esperamos que Deus em breve tenha misericórdia de nós e nos reúna de todas as partes da terra, do lugar santo. Ele nos livrou dos maiores males e purificou o lugar santo. Cara, esse versículo 17 e 18 aqui do capítulo 2 de 2 Macabeus eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Olha para você ver, vou até repetir. Deus é quem salva todo o seu povo e dá a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação. Então tudo aquilo que nós pedimos, cara, o único que pode nos dar é somente Deus. Você quer ser salvo, você quer viver livre, você quer viver a vida verdadeira,
Cara, é Deus quem vai te dar. Se você quer viver a herança de morar junto com Deus, a herança de estar do lado dele, imagine só a tua alma, o teu espírito vivendo junto com o Senhor. Você vivendo junto com ele no reino, você vivendo junto com ele o sacerdócio e a santificação. Hoje muitas pessoas têm até medo de se tornarem santas. Óbvio, deixar bem claro aqui, porque algumas pessoas podem confundir ser santo, não significa que você não vai pecar, não significa que você vai ser de fato uma pessoa santa que não comete nenhum erro. Mas ser santo é aquela pessoa que mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas fraquezas e até mesmo cometendo ali erros e pecados, vez ou outra, ela sempre vai buscar a misericórdia, ela vai sempre tentar novamente, sempre buscar: Deus, me perdoa, tende misericórdia de mim e aumente o meu amor e aumente a minha fé na tua presença, Pai. Então ser santo é isso, é mesmo na dificuldade, é mesmo errando, é continuar buscando o Senhor sobre toda e qualquer situação. Isso é ser santo, isso é buscar a santificação, que você possa também buscar a santificação em Deus. Amém? Versículo 19. Vou falar sobre o que aconteceu com Judas Macabeu e seus irmãos, sobre a purificação do templo grandioso e a consagração do altar. Falarei também das guerras contra Antíoco Epífanes e o seu filho Eupátor. Contarei as aparições celestes que tiveram aqueles que corajosamente realizaram as maiores proezas em favor do judaísmo. Eles eram poucos. No entanto, conseguiram recuperar o país inteiro, perseguiram multidões de inimigos violentos, retomaram o templo, que é famoso no mundo inteiro, libertaram a cidade de Jerusalém e colocaram novamente em vigor as leis que estavam sendo abolidas. É que o Senhor, com toda a consideração, foi muito misericordioso para com eles. Tudo isso é contado por Jasão de Cirene, em 5 livros, mas nós tentaremos resumir tudo num livro só. São muitos os números, e também a matéria é muito vasta. Por isso, quem deseja embrenhar-se numa narrativa desses fatos encontra dificuldades. Nossa preocupação foi proporcionar prazer aos que buscam leitura agradável, facilitar o trabalho aos que querem guardar na memória e trazer, enfim, algum proveito para todos os que tiverem estas obras nas mãos. A nós, porém, que nos dedicamos ao sacrifício de fazer este resumo, o trabalho não foi leve. Ao contrário, custou suores e noites em claro. Não é fácil preparar um banquete. Quem o faz procura agradar a todos. Assim também foi com prazer que nos dedicamos a esta tarefa, esperando o reconhecimento de grande número de pessoas. Para o historiador deixamos o julgamento sobre cada pormenor. Nós nos demos a esse trabalho, buscando seguir as normas de resumo. É como o construtor de casa nova que zela pelo conjunto da estrutura, enquanto o encarregado da pintura e dos arremates procura cuidar do material certo para o acabamento. É esse, penso eu, o nosso caso. Aprofundar e percorrer os fatos, discutindo os pormenores de cada parte, é coisa própria do historiador. Quem faz resumo tem o direito de procurar a síntese de tudo o que se conta, deixando de lado o desenvolvimento de cada fato. Agora, pois, vamos dar início à nossa narrativa, só ajuntando o seguinte ao que já foi dito. Seria tolice a gente se prolongar em considerações sobre a narrativa e depois resumir a própria narrativa. Aqui a gente finaliza com a leitura, mas eu até trouxe aqui a explicação sobre essa última parte aqui. O que o livro aqui de Macabeus faz ali um breve aviso ao leitor. Olha para você ver o que a explicação traz aqui para a gente. O autor fala sobre a natureza do livro. Trata-se apenas de um resumo livre dos acontecimentos. Da grande obra de Jasão de Cirene, ele vai apenas relatar os feitos de Judas Macabeu e a vitória sobre Nicanor, limitando-se, portanto, ao período que vai de 175 a 161 a.C. Então aqui a gente vai ler, a gente vai entender os relatos ali feitos sobre Judas Macabeus, sobre a vitória em cima de Nicanor. E assim a gente começa, aqui a introdução do livro de 2 Macabeus. O que será que o segundo livro de Macabeus vai nos proporcionar aí? Aqui só nesses 2 primeiros capítulos nós já aprendemos aí várias coisas. Então temos muito mais coisas para poder aprender com a palavra do Senhor. Então, leia sempre a palavra de Deus, sempre ande com ela, coloque ela sempre debaixo do seu braço, na sua mochila, na sua bolsa,
na sua cabeceira da cama. Cara, coloca ela em todo lugar, mas principalmente dentro do seu coração, pois a palavra de Deus pode nos tornar pessoas melhores e nos levar para os braços do Pai, tá bom? Um beijo, um abraço para a sua família, até mais. Tchau, tchau.